Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A Trindade existe? Apenas depois que a verdade de Jesus tornar-se carne aconteceu, é que o homem percebeu isto. Não é apenas o Pai no céu, mas também o Filho e até mesmo o Espírito. Esta é a noção convencional que o homem sustenta, de que existe um Deus como este no céu. Uma Trindade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos em um. Toda a humanidade tem essas noções. Deus é um Deus, mas compreende três partes. O que todos aqueles extremamente arraigados em noções convencionais consideram ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente aquelas três partes tornadas em uma são Deus todo. Sem o Santo Pai, Deus não seria completo. Da mesma forma, tampouco Deus seria completo sem o Filho ou o Espírito Santo. Na noção deles, acreditam que nem o Pai isolado, nem o Filho isolado podem ser considerados Deus. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos podem ser considerados o próprio Deus. Agora, todos os crentes religiosos, incluindo todo e qualquer seguidor entre vocês, defendem essa crença. No entanto, quanto a saber se essa crença é correta, ninguém pode explicar, pois vocês estão sempre num nevoeiro de confusão sobre as questões do próprio Deus. Embora essas sejam noções, vocês não sabem se estão certas ou erradas, pois vocês se tornaram gravemente infectados por noções religiosas. Vocês aceitaram muito profundamente essas noções convencionais de religião, e esse veneno penetrou profundamente em vocês. Portanto, também nesta questão, vocês sucumbiram a essa influência perniciosa, pois a Trindade simplesmente não existe. Isto é, a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo simplesmente não existe. Tudo isso são noções convencionais do homem e crenças equivocadas do homem. Ao longo de muitos séculos, o homem tem acreditado nessa Trindade, evocada por noções na mente do homem, fabricada pelo homem e nunca antes vista pelo homem. Ao longo de tantos anos, houve muitos espirituais importantes que explicaram o verdadeiro significado da Trindade. Mas tais explicações da Trindade como três pessoas consubstanciais distintas têm sido vagas e obscuras, e todas estão confusas com a construção de Deus. Nenhum grande homem jamais conseguiu dar uma explicação completa. A maioria das explicações atinge um padrão aceitável em termos de raciocínio e no papel, mas nenhum único homem tem uma compreensão totalmente clara do seu significado. Isso porque essa grandiosa Trindade que o homem mantém no coração simplesmente não existe. Pois ninguém jamais viu o verdadeiro semblante de Deus, ou teve a sorte de ascender à morada de Deus para uma visita, a fim de examinar que itens estão presentes no lugar onde Deus está, para determinar exatamente quantas dezenas de milhares ou centenas de milhões de gerações estão na casa de Deus, ou para investigar quantas partes compõem a inerente construção de Deus. O que especialmente precisa ser examinado é a idade do Pai e do Filho, assim como do Espírito Santo, os respectivos aspectos de cada pessoa, exatamente como eles se separam e como eles são feitos um. Infelizmente, em todos esses anos, nenhum único homem conseguiu determinar a verdade sobre esses assuntos. Todos eles simplesmente conjecturam, pois nenhum homem jamais subiu ao céu para uma visita e retornou com um relatório investigativo para toda a humanidade,
a fim de apresentar a verdade sobre a questão a todos aqueles fervorosos e devotos crentes religiosos preocupados com a Trindade. Naturalmente, a culpa não pode ser atribuída ao homem por formar tais noções, pois por que Jeová, o Pai, não teve Jesus, o Filho, acompanhando-o quando criou a humanidade? Se no começo tudo tivesse passado pelo nome de Jeová, teria sido melhor. Se a culpa deve ser posta em alguém, que seja no lapso momentâneo de Deus Jeová, que não chamou o Filho e o Espírito Santo diante dele no momento da criação, e, em vez disso, executou a obra sozinho. Se todos eles tivessem trabalhado simultaneamente, não teriam se tornado um? Se do início ao fim houvesse apenas o nome Jeová e não o de Jesus da Era da Graça, ou se ele ainda tivesse sido chamado Jeová, então Deus não teria sido poupado do sofrimento dessa divisão pela humanidade? Certamente Jeová não pode se lamentar por tudo isso. Se a culpa deve ser colocada sobre alguém, que seja sobre o Espírito Santo, que por milhares de anos continuou a sua obra pelo nome de Jeová, de Jesus e até mesmo do Espírito Santo, desorientando e confundindo o homem para que ele não pudesse saber quem exatamente é Deus. Se o próprio Espírito Santo tivesse trabalhado sem forma ou imagem, e além disso, sem um nome como Jesus, e o homem não pudesse tocá-lo nem vê-lo, apenas ouvindo os sons do trovão, não seria esse tipo de obra mais benéfica para a humanidade? Então, o que pode ser feito agora? As noções do homem se acumularam, elevadas como uma montanha e amplas como o mar, na medida em que o Deus dos dias atuais não pode mais suportá-las e está em completa perda. No passado, quando era apenas Jeová, Jesus e o Espírito Santo entre os dois, o homem já estava perdido quanto a como lidar. E agora há a adição do Todo-Poderoso, que se diz ser também uma parte de Deus. Quem sabe quem ele é e em qual pessoa da Trindade ele esteve entremeado ou escondido por tantos anos? Como o homem pode suportar isso? A Trindade sozinha já bastou para tomar uma vida inteira do homem para explicar. Mas agora existe um Deus em 4 pessoas. Como isso pode ser explicado? Você pode explicar? Irmãos e irmãs, como vocês acreditaram em tal Deus até hoje? Eu tiro meu chapéu para vocês. A Trindade já era suficiente para aceitar, e agora vocês continuarão a ter uma fé inabalável neste único Deus em 4 pessoas. Vocês foram convidados a sair, mas se recusam. Que inconcebível! Vocês são mesmo ignorantes. Uma pessoa pode ir tão longe a ponto de acreditar em 4 deuses e não fazer nada a respeito? Vocês não acham que isso é um milagre? Eu não poderia dizer que vocês conseguem fazer um grande milagre como esse. Deixe-me dizer-lhes que, na verdade, a Trindade não existe em nenhum lugar deste universo. Deus não tem pai nem filho, muito menos o conceito de instrumento usado conjuntamente pelo Pai e pelo Filho, o Espírito Santo. Tudo isso é a maior falácia e simplesmente não existe nesse mundo. Contudo, mesmo tal falácia tem sua origem e não é inteiramente sem base, pois a mente de vocês não é tão simples e seus pensamentos não são sem razão. Pelo contrário, eles são bastante apropriados e engenhosos, tanto que são inexpugnáveis até mesmo para qualquer Satanás. A pena é que esses pensamentos são todos falácias e simplesmente não existem. Vocês não viram a verdade de modo mais amplo. Vocês estão apenas fazendo conjecturas e conceitos, então fabricando tudo em uma história para enganosamente ganhar a confiança dos outros e dominar os homens mais tolos, sem inteligência ou razão, para que acreditem em seus grandes e renomados ensinamentos especializados. Isso é verdade? É este o modo de vida que o homem deveria receber?
É tudo bobagem. Nem uma única palavra é apropriada. Ao longo de todos esses anos, Deus foi separado por vocês dessa maneira, de modo cada vez mais refinado a cada geração, na medida em que um Deus foi abertamente separado em 3 deuses. E agora é simplesmente impossível para o homem reintegrar a Deus como um só, pois vocês o separaram muito bem. Se não fosse pela minha rápida obra antes que fosse tarde demais, é difícil dizer quanto tempo vocês teriam continuado descaradamente dessa maneira. Para continuar separando a Deus dessa maneira, como Ele ainda pode ser o Deus de vocês? Vocês ainda reconheceriam a Deus? Vocês ainda retornariam a Ele? Se eu tivesse chegado mais tarde, é possível que vocês teriam enviado o Pai e o Filho, Jeová e Jesus, de volta a Israel e afirmado que vocês mesmos são uma parte de Deus. Felizmente agora são os últimos dias. Finalmente, este dia que eu tenho esperado há muito tempo, e somente depois que eu realizei esta etapa da obra por minha própria mão, sua separação do próprio Deus foi interrompida. Se não fosse por isso, vocês teriam escalado, e ainda colocando todos os Satanás entre vocês em altares para a adoração. Este é o artifício de vocês, o modo de vocês para separar a Deus. Vocês continuarão a fazer isso agora? Deixe-me perguntar-lhes: quantos deuses existem? Qual Deus trará a salvação a vocês? É ao primeiro Deus, ao segundo ou ao terceiro que vocês sempre oram? Em qual deles vocês sempre acreditam? É o Pai, ou o Filho, ou é o Espírito? Diga-me em quem você acredita. Embora com cada palavra você diga que acredita em Deus, o que você realmente acredita é em seu próprio cérebro. Vocês simplesmente não têm Deus no coração. E ainda na mente de vocês há diversas trindades. Vocês não concordam? Se os 3 estágios da obra são avaliados de acordo com este conceito de trindade, então deve haver 3 deuses, pois a obra realizada por cada um não é a mesma. Se algum entre vocês disser que a trindade realmente existe, então explique exatamente o que é este único Deus em 3 pessoas. O que é o Santo Pai? O que é o Filho? O que é o Espírito Santo? Jeová é o Santo Pai? Jesus é o Filho? E o Espírito Santo? Não é o Pai um Espírito? Não é a substância do Filho também um Espírito? A obra de Jesus não foi a obra do Espírito Santo? Não foi a obra de Jeová realizada na época por um Espírito igual ao de Jesus? Quantos Espíritos Deus pode ter? De acordo com a sua explicação, as 3 pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo são uma. Se assim for, existem 3 Espíritos. Mas ter 3 Espíritos significa que há 3 deuses. Isso significa que não há um único Deus verdadeiro. Como esse tipo de Deus ainda pode ter a substância inerente de Deus? Se você aceita que há somente um Deus, como ele pode ter um filho e ser pai? Tudo isso não são simplesmente suas noções? Há somente um Deus, somente uma pessoa nesse Deus, e somente um Espírito de Deus, tanto quanto está escrito na Bíblia que existe somente um Espírito Santo e um só Deus. Independentemente de se o Pai e o Filho de que você fala existem, há um só Deus, afinal, e a substância do Pai, do Filho e do Espírito Santo em que você crê é a substância do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus é um Espírito, mas ele consegue se tornar carne e viver entre os homens, assim como estar acima de todas as coisas. Seu Espírito é todo inclusivo e onipresente. Ele pode estar simultaneamente na carne e em todo o universo. Já que todas as pessoas dizem que Deus é o único Deus verdadeiro, então há um único Deus,
divisível arbitrariamente por ninguém. Deus é um só Espírito e somente uma pessoa. E esse é o Espírito de Deus. Se é como você diz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são três deuses? O Espírito Santo é uma matéria, o Filho outra e o Pai ainda outra. Eles são pessoas distintas de diferentes substâncias. Então, como cada um deles pode ser parte de um único Deus? O Espírito Santo é um Espírito. Isso é fácil para o homem entender. Se assim for, então o Pai é ainda mais um Espírito. Ele nunca desceu à terra e nunca se tornou carne. Ele é Deus Jeová no coração do homem e certamente também é um Espírito. Então, qual é a relação entre ele e o Espírito Santo? É o relacionamento entre pai e filho? Ou é o relacionamento entre o Espírito Santo e o Espírito do Pai? A substância de cada Espírito é a mesma? Ou o Espírito Santo é um instrumento do Pai? Como isso pode ser explicado? E então, qual é a relação entre o Filho e o Espírito Santo? É uma relação entre dois espíritos ou a relação entre um homem e um espírito? Todas essas são questões que não podem ter explicação. Se todos eles são um só espírito, então não se pode falar de três pessoas, pois eles são possuidores de um único espírito. Se eles fossem pessoas distintas, então os espíritos deles variariam em força e simplesmente eles não poderiam ser um só espírito. Este conceito do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mais absurdo. Isso segmenta Deus e o separa em três pessoas, cada uma com um status e espírito. Como então ele ainda pode ser um só espírito e um só Deus? Diga-me, os céus e a terra e todas as coisas neles foram criadas pelo Pai, pelo Filho ou pelo Espírito Santo? Alguns dizem que eles criaram tudo juntos. Então, quem redimiu a humanidade? Foi o Espírito Santo, o Filho ou o Pai? Alguns dizem que foi o Filho que redimiu a humanidade. Então, quem é o Filho em substância? Ele não é a encarnação do Espírito de Deus? A encarnação chama Deus no céu pelo nome de Pai, da perspectiva de um homem criado. Você não está ciente de que Jesus nasceu da concepção por meio do Espírito Santo? Dentro dele está o Espírito Santo. O que quer que você diga, ele ainda é um com Deus no céu, porque ele é a encarnação do Espírito de Deus. Essa ideia do Filho simplesmente não é verdadeira. É um Espírito que realiza toda a obra. Somente o próprio Deus, isto é, o Espírito de Deus, realiza sua obra. Quem é o Espírito de Deus? Não é o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo quem trabalha em Jesus? Se a obra não tivesse sido realizada pelo Espírito Santo, isto é, o Espírito de Deus, então sua obra poderia representar o próprio Deus? Quando Jesus chamou a Deus no céu pelo nome de Pai quando orou, isto foi feito somente da perspectiva de um homem criado. Somente porque o Espírito de Deus se vestiu como um homem comum e normal, e teve a capa exterior de um ser criado. Mesmo que dentro dele estivesse o Espírito de Deus, sua aparência exterior ainda era a de um homem comum. Em outras palavras, ele se tornou o Filho do homem, do qual todos os homens, inclusive o próprio Jesus, falaram. Dado que ele é chamado o Filho do homem, ele é uma pessoa, seja homem ou mulher, em qualquer caso, alguém com aparência exterior de um ser humano, nascido em uma família normal de pessoas comuns. Portanto, Jesus chamando Deus no céu pelo nome de Pai foi o mesmo como vocês inicialmente o chamavam de Pai. Ele fez isso da perspectiva de um homem da criação. Vocês ainda lembram da oração do Senhor que Jesus lhes ensinou a memorizar? Pai nosso que estais no céu. Ele pediu a todo homem que chamasse a Deus no céu pelo nome de Pai.
E desde que ele também o chamou de Pai, o fez da perspectiva de alguém que está em pé de igualdade com todos vocês. Desde que vocês chamaram a Deus no céu pelo nome de Pai, isso mostra que Jesus viu a si mesmo em pé de igualdade com vocês, e como um homem na terra escolhido por Deus, isto é, o Filho de Deus. Se vocês chamam a Deus de Pai, isso não é porque vocês são seres criados? Por maior que fosse a autoridade de Jesus na terra antes da crucificação, ele era apenas um filho do homem, governado pelo Espírito Santo, isto é, Deus, e um dos seres criados da terra, porque ele ainda tinha que completar sua obra. Portanto, chamar o Deus no céu de Pai era unicamente sua humildade e obediência. O dirigir-se a Deus, isto é, o Espírito no céu, de tal maneira, no entanto, não prova que ele é o Filho do Espírito de Deus no céu. Pelo contrário, é simplesmente que a perspectiva dele é diferente, não que ele seja uma pessoa diferente. A existência de pessoas distintas é uma falácia. Antes da crucificação, Jesus era um filho do homem, vinculado às limitações da carne, e não possuía plenamente a autoridade do Espírito. É por isso que ele só podia buscar a vontade de Deus, o Pai, da perspectiva de um ser criado. É como ele orou 3 vezes no Getsemane: não como eu quero, mas como tu queres. Antes de ser colocado na cruz, ele era apenas o rei dos judeus. Ele era Cristo, o Filho do homem, e não um corpo de glória. É por isso que, do ponto de vista de um ser criado, ele chamou Deus de Pai. Agora, você não pode dizer que todos os que chamam Deus de Pai são o Filho. Se fosse assim, todos vocês não teriam se tornado o Filho, uma vez que Jesus lhes ensinou a oração do Senhor? Se ainda não estiverem convencidos, digam-me, quem é aquele que vocês chamam de Pai? Se vocês estão se referindo a Jesus, quem é o Pai de Jesus para vocês? Depois que Jesus foi embora, essa ideia do Pai e do Filho deixou de existir. Essa ideia só foi apropriada para os anos em que Jesus se tornou carne. Sob todas as outras circunstâncias, o relacionamento é entre o Senhor da criação e um ser criado, quando vocês chamam a Deus de Pai. Não há ocasião em que essa ideia da trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo subsista. É uma falácia raramente vista através dos tempos, e não existe. Isto pode lembrar, para a maioria das pessoas, as palavras de Deus em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dado que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, nós indica 2 ou mais. Já que ele afirmou nós, então não há apenas um Deus. Deste modo, o homem começou a pensar no abstrato de pessoas distintas, e dessas palavras surgiu a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como é o Pai? Como é o Filho? E como é o Espírito Santo? Seria possível que a humanidade de hoje tivesse sido feita à imagem de uma unidade de 3? A imagem do homem é como a do Pai, a do Filho ou a do Espírito Santo. O homem é a imagem de qual das pessoas de Deus? Essa ideia do homem é simplesmente incorreta e sem sentido. Pode-se apenas separar um Deus em vários deuses. A época em que Moisés escreveu Gênesis foi depois que a humanidade foi criada, após a criação do mundo. No início, quando o mundo começou, Moisés não existia. E foi só muito tempo depois que Moisés escreveu a Bíblia. Então, como ele saberia o que Deus no céu falou? Ele não tinha ideia de como Deus criou o mundo. No Antigo Testamento da Bíblia, não há menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, somente do único Deus verdadeiro, Jeová, realizando sua obra em Israel. Ele é chamado por nomes diferentes à medida que o período muda.
Mas isso não pode provar que cada nome se refere a uma pessoa diferente. Se assim fosse, não haveria inúmeras pessoas em Deus? O que está escrito no Antigo Testamento é a obra de Jeová, uma etapa da obra do próprio Deus para o início da era da lei. Foi a obra de Deus. Como ele falou, assim foi, e como ele ordenou, assim permaneceu. Em nenhum momento Jeová disse que ele era o Pai que vem para realizar a obra, ou profetizou o Filho vindo para redimir a humanidade. Quando chegou a época de Jesus, dizia-se apenas que Deus havia se tornado carne para redimir toda a humanidade, não que fosse o Filho que havia vindo. Como as eras não são iguais e a obra que o próprio Deus faz também varia, ele precisa realizar sua obra dentro de diferentes reinos. Desta forma, a identidade que ele representa também varia. O homem acredita que Jeová é o Pai de Jesus, mas isso, na verdade, não foi reconhecido por Jesus, que disse: "Nós nunca fomos distinguidos como Pai e Filho. Eu e o Pai no céu somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai." Quando os seres humanos veem o Filho, eles estão vendo o Pai Celestial. Quando tudo já foi dito, seja o Pai ou o Filho, eles são um só Espírito, não divididos em pessoas separadas. Uma vez que o homem tenta explicar, as questões são complicadas com a ideia de pessoas distintas, assim como a relação entre Pai, Filho e Espírito. Quando o homem fala de pessoas separadas, isso não materializa Deus? O homem até classifica as pessoas como primeira, segunda e terceira. São apenas conceitos do homem, não merecedores de referência e totalmente irreais. Se você lhe perguntasse quantos deuses existem, ele diria que Deus é a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o único Deus verdadeiro. Se você perguntasse novamente, quem é o Pai? Ele diria, o Pai é o Espírito de Deus no céu. Ele é o responsável por tudo e é o Mestre do céu. Então, Jeová é o Espírito? Ele diria, sim. Se você perguntasse a ele, quem é o Filho? Ele diria que Jesus é o Filho, claro. Então, qual é a história de Jesus? De onde ele veio? Ele diria, Jesus nasceu de Maria por meio da concepção do Espírito Santo. Então a sua substância não é a mesma do Espírito? Não é a sua obra também representante do Espírito Santo? Jeová é o Espírito, e assim também é a substância de Jesus. Agora, nos últimos dias, não é preciso dizer que é ainda o Espírito operando. Como eles poderiam ser pessoas diferentes? Não é simplesmente o Espírito de Deus realizando a obra do Espírito sob diferentes perspectivas? Como tal, não há distinção entre pessoas. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, e indubitavelmente a sua obra foi precisamente a do Espírito Santo. Na primeira etapa da obra realizada por Jeová, ele não se fez carne nem apareceu ao homem. Então o homem nunca viu sua aparência. Não importa quão grande e alto ele era, ele ainda era o Espírito, o próprio Deus que primeiro criou o homem. Isto é, ele era o Espírito de Deus. Quando ele falou ao homem dentre as nuvens, era somente um Espírito. Ninguém testemunhou sua aparição. Apenas na Era da Graça, quando o Espírito de Deus entrou na carne e encarnou na Judéia, é que o homem viu pela primeira vez a imagem da encarnação como judeu. O sentimento de Jeová não pôde ser sentido. No entanto, ele foi concebido pelo Espírito Santo, isto é, concebido pelo Espírito do próprio Jeová. E Jesus ainda nasceu como a corporificação do Espírito de Deus. O que o homem viu primeiro foi o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus. Não era o Espírito exclusivo de Jesus, e sim o Espírito Santo. Logo,
o Espírito de Jesus pode ser separado do Espírito Santo? Se Jesus é Jesus, o Filho, e o Espírito Santo é o Espírito Santo, como eles poderiam ser um? A obra não poderia ser realizada se fosse assim. O Espírito dentro de Jesus, o Espírito no céu e o Espírito de Jeová são todos um. Pode ser chamado o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito 7 vezes intensificado e o Espírito todo inclusivo. O Espírito de Deus sozinho pode realizar muita obra. Ele consegue criar o mundo e destruí-lo, inundando a terra. Ele pode redimir toda a humanidade e, além disso, conquistar e destruir toda a humanidade. Toda essa obra é realizada pelo próprio Deus e não tem sido feita por qualquer outra pessoa de Deus em seu lugar. Seu Espírito pode ser chamado pelos nomes de Jeová, Jesus e Todo-Poderoso. Ele é o Senhor e Cristo. Ele também pode se tornar o Filho do Homem. Ele está nos céus e também na terra. Ele está no alto dos universos e entre a multidão. Ele é o único mestre dos céus e da terra. Desde o tempo da criação até agora, essa obra foi realizada pelo Espírito do próprio Deus. Seja a obra nos céus ou na carne, tudo é realizado pelo seu próprio Espírito. Todas as criaturas no céu ou na terra estão na palma de sua mão todo-poderosa. Tudo isso é obra do próprio Deus e não pode ser feita por nenhum outro em seu lugar. Nos céus, ele é o Espírito e também o próprio Deus. Entre os homens, ele é carne, mas permanece o próprio Deus. Embora ele possa ser chamado por centenas de milhares de nomes, ele ainda é ele mesmo, e toda a obra é a expressão direta de seu Espírito. A redenção de toda a humanidade por meio de sua crucificação foi a obra direta de seu Espírito. E assim também é a proclamação para todas as nações e todas as regiões durante os últimos dias. Em todos os momentos, Deus só pode ser chamado o Todo-Poderoso e o único Deus verdadeiro, o próprio Deus todo-inclusivo. As pessoas distintas não existem, muito menos essa ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe apenas um Deus no céu e na terra. O plano de gestão de Deus se estende por 6.000 anos e é dividido em 3 eras, com base nas diferenças de sua obra. A primeira é a era da lei do Antigo Testamento. A segunda é a era da graça. E a terceira é a que pertence aos últimos dias, a era do reino. Em cada era, uma identidade diferente é representada. Isso é apenas por causa da diferença na obra, ou seja, as exigências da obra. A primeira etapa da obra foi realizada em Israel, e a segunda etapa da conclusão da obra de redenção foi realizada na Judéia. Para a obra da redenção, Jesus nasceu da concepção por meio do Espírito Santo e como o único Filho. Tudo isso foi devido às exigências da obra. Nos últimos dias, Deus deseja expandir sua obra nas nações gentias e conquistar as pessoas ali, para que seu nome seja grande entre elas. Ele deseja guiar o homem na compreensão de todos os caminhos corretos da vida humana, assim como toda a verdade e o estilo de vida. Toda essa obra é realizada por um Espírito. Embora ele possa fazer isso de diferentes pontos de vista, a natureza e os princípios da obra permanecem os mesmos. Assim que você observar os princípios e a natureza da obra que eles têm realizado, saberá que tudo é pela mão de um único Espírito. Alguns ainda podem dizer: o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo, e no final eles serão feitos um. Logo, como você deve torná-los um? Como o Pai e o Espírito Santo podem ser feitos um? Se eles eram inerentemente 2,
Então não importa como eles foram unidos, eles não permaneceriam duas partes? Quando você diz que faz deles um, não é simplesmente juntar duas partes separadas para formar um todo? Mas eles não eram duas partes antes de serem feitos um todo? Cada espírito tem uma substância distinta, e dois espíritos não podem ser transformados em um único. O espírito não é um objeto material, e é diferente de qualquer outra coisa no mundo material. Como os homens veem, o Pai é um espírito, o Filho outro e o Espírito Santo ainda outro. Logo, os três espíritos se misturam como três copos de água em um todo. Não são então os três feitos um? Esta é uma explicação errônea. Isso não está separando Deus? Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem ser feitos um? Não são três partes de naturezas diferentes? Ainda há aqueles que dizem: Deus não declarou expressamente que Jesus era seu Filho amado? Jesus é o amado Filho de Deus, em quem ele se compraz. Foi certamente declarado pelo próprio Deus. Isso foi Deus testemunhando de si mesmo, apenas de uma perspectiva diferente, aquela do Espírito no céu testemunhando de sua própria encarnação. Jesus é sua encarnação, não seu Filho no céu. Você compreende? As palavras de Jesus, "O Pai está em mim e eu estou no Pai", não indicam que eles são um só Espírito? E não é por causa da encarnação que eles foram separados entre o céu e a terra? Na verdade, eles ainda são um. Não importa o que seja, é simplesmente Deus testemunhando de si mesmo. Devido à mudança nas eras, às exigências da obra e às diferentes etapas de seu plano de gestão, o nome pelo qual o homem o chama também varia. Quando ele veio para realizar a primeira etapa da obra, ele só poderia ser chamado de Jeová, pastor dos israelitas. Na segunda etapa, o Deus encarnado só poderia ser chamado de Senhor e Cristo. Mas naquela época, o Espírito no céu declarou apenas que ele era o Filho amado de Deus, e não fez menção de que ele era o único Filho de Deus. Isso simplesmente não aconteceu. Como Deus poderia ter um Filho único? Então, Deus não teria se tornado homem? Porque ele era a encarnação, foi chamado o amado Filho de Deus, e disso veio o relacionamento entre pai e filho. Foi simplesmente por causa da separação entre o céu e a terra. Jesus orou da perspectiva da carne. Como ele se revestiu de uma carne de humanidade normal, é da perspectiva da carne que ele disse: Minha casca exterior é a de um ser criado. Desde que eu me revesti de uma carne para vir a esta terra, estou agora muito, muito distante do céu. Por esta razão, ele só podia orar a Deus, o Pai, da perspectiva da carne. Esse era seu dever e aquilo com o que o Espírito encarnado de Deus deveria ser dotado. Não se pode dizer que ele não é Deus simplesmente porque orou ao Pai a partir da perspectiva da carne. Embora ele seja chamado de Filho amado de Deus, ele ainda é o próprio Deus, pois é apenas a encarnação do Espírito, e sua substância ainda é o Espírito. Como os seres humanos veem, eles se perguntam por que ele ora, se é o próprio Deus. Isto é, porque ele é o Deus encarnado, o Deus que vive dentro da carne, e não o Espírito no céu. Como o homem vê, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos Deus. Somente os três, todos feitos como um, podem ser considerados o único Deus verdadeiro, e desta forma o seu poder é excepcionalmente grande. Ainda há aqueles que dizem que somente assim ele é o Espírito 7 vezes intensificado. Quando o Filho orou após a sua vinda, esse é o Espírito a quem ele orou. Na verdade, ele estava orando da perspectiva de um ser criado. Pois a carne não é completa, e ele não era completo,
e tinha muitas fraquezas quando veio em carne. Assim, ele ficou muito perturbado quando realizou sua obra na carne. É por isso que ele 3 vezes orou a Deus o Pai antes de sua crucificação, bem como muitas vezes antes disso. Ele orou entre seus discípulos, orou sozinho em uma montanha, orou a bordo do barco de pesca, orou entre a multidão, orou ao partir o pão e orou ao abençoar os outros. Por que ele fez isso? Foi o Espírito a quem ele orou. Ele estava orando ao Espírito, a Deus no céu, da perspectiva da carne. Portanto, do ponto de vista do homem, Jesus se tornou o Filho naquele estágio da obra. Nesse estágio, porém, ele não ora. Por quê? Porque o que ele apresenta é a obra da palavra e o julgamento e o castigo da palavra. Ele não precisa de orações, pois seu ministério é falar. Ele não é colocado na cruz e não é entregue pelo homem aos que estão no poder. Ele simplesmente realiza sua obra e tudo está definido. Na época em que Jesus orou, ele estava orando a Deus, o Pai, pela descida do reino dos céus, para que a vontade do Pai fosse feita e para que a obra viesse. Neste estágio, o reino dos céus já desceu. Logo, ele ainda precisa orar? Sua obra é por fim à era, e não há mais eras novas. Logo, há necessidade de orar pelo próximo estágio? Receio que não. Existem muitas contradições nas explicações do homem. De fato, todas elas são as noções do homem. Sem mais escrutínio, todos vocês acreditariam que estão corretas. Vocês não sabem que essa ideia de Deus como uma trindade é apenas a noção do homem? Nenhum conhecimento do homem é completo e profundo. Sempre há impurezas e o homem tem ideias demais. Isso demonstra que um ser criado simplesmente não pode explicar a obra de Deus. Há muito na mente do homem, tudo vindo da lógica e do pensamento, que entra em conflito com a verdade. Sua lógica pode dissecar completamente a obra de Deus? Você consegue ter uma visão de toda a obra de Jeová? É você, como um homem, que pode ver através de tudo isso? Ou é o próprio Deus que consegue ver de eternidade a eternidade? É você que pode ver desde a eternidade há muito tempo atrás até a eternidade vindoura? Ou é Deus quem pode fazer isso? O que você diz? Como você é digno de explicar Deus? Sobre que fundamento está a sua explicação? Você é Deus? Os céus e a terra e todas as coisas neles foram criadas pelo próprio Deus. Não foi você quem fez isso. Então, por que você está dando explicações incorretas? Agora você continua a acreditar na Trindade? Você não acha que é muito pesado desse modo? Seria melhor para você acreditar em um só Deus, não em 3. É melhor ser leve, pois o fardo do Senhor é leve.